Quero abrir os debates de hoje falando sobre uma polêmica, uma entrevista polêmica à CBN do presidente Lula, que falou sobre o veto à proposta que proíbe a saidinha de presos. Lula afirmou que a decisão foi tomada por princípios e que sabia que seria derrubada. Abre aspas. Eu tomei a decisão de vetar por uma questão de princípio. Se a família é a base da sociedade brasileira, como você pode proibir um cidadão que está preso, pagando uma pena, que não cometeu crime hediondo, estupro, como pode proibir esse cidadão de encontrar sua família? Se a família pode ser a base da recuperação dele. Fecha aspas. O presidente ainda reforçou que o veto partiu dele e não da bancada do PT. Ricardo Rous, quero saber, o presidente Lula está se dizendo aí um defensor da família, por isso que ele vetou a saída temporária. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, meus colegas aqui da bancada. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. O presidente Lula está se dizendo um defensor da família do bandido, literalmente, porque a família da vítima, de quem sofreu aí com os crimes desses vagabundos que estão presos, pagando as suas penas. Não faz sentido nenhum. A fala do presidente, na minha opinião, demonstra apenas a distância entre a realidade que nós estamos vivendo no Brasil e a imagem que o presidente Lula quer projetar. O que é interessante é ver que ele mesmo admitiu que não houve nenhuma pressão, que ele quis vetar para que ficasse na história demonstrado que ele está bastante preocupado com quem está na cadeia e não com quem está sendo assaltado do lado de fora. E isso me preocupa bastante vindo do presidente da República. Não tem nenhuma novidade, na minha opinião, mas me preocupa bastante isso, Koba. E aí, Ana Beatriz, presidente Lula compromissado com a família, na ocasião em que o ministro Lewandowski esteve no Congresso Nacional para justificar e para explicar os motivos do veto presidencial, o ministro Lewandowski disse que o presidente teria dito que a família é célula máter da sociedade e que ele é cristão e, por isso mesmo, defensor da família. Você acha que faz sentido? Acha que o veto ao projeto do fim da saída temporária tem essa ligação com o valor da família brasileira? Ana Beatriz. Koba, eu acho que até tem um certo fundamento, inclusive esse é o fundamento de grande parte das pessoas que defendem a saidinha, porque a família é a base desse momento de ressocialização de um preso que mais hora menos hora vai sair do cárcere e vai ter que se reintegrar ao mundo real. A saidinha é um instrumento que era utilizado, ainda é utilizado, para fazer com que essa saída do cárcere não seja abrupta. Então, a pessoa ficou lá 20 anos presa, de repente ela sai sem nunca ter pisado para fora do presídio. Eu até concordo com isso, eu entendo o posicionamento do presidente, mas eu acho que num momento de tanta polarização, que ele poderia ter feito esclarecimentos um pouco mais transparentes a esse respeito no momento em que ele vetou esse projeto, para explicar não só para o seu eleitorado, mas para toda a sociedade o motivo daquele veto, e não apenas aí, acho que mais de um mês depois, né? E ele poderia também sugerir certas alternativas, porque o que acontece é a própria bancada do PT acabou votando a favor desse projeto, exatamente porque ninguém aguenta mais a sensação de insegurança que a gente tem no país. Por conta disso, eu entendo a questão da base familiar, eu acho que faz sentido, mas a gente precisa propor alternativas para que não se sinta tão inseguro como sentimos hoje. Diego Tavares. Nelson Kobayashi, muito boa tarde. Faço também os meus cumprimentos aqui à Grande Bastos, capital do ovo. Grande mais ou menos, viu? É grande no valor, é grande na história, é grande na relevância. Cidade de primeira, Exato. Né? Engatou segunda, saiu da cidade. Exato. Mas... E só para fazer uma correção aqui, Koba, não é a entrada de Bastos que nós mostramos aqui no começo, é o portal de Bastos. Exato. No interior de São Paulo, as cidades não têm entrada, tem portal. Mas vamos lá. Koba, eu estava aqui procurando um jeito de fazer o meu comentário sem parecer grosseiro com o presidente, mas não tem jeito. O Lula mentiu. O Lula, ele fez uma fake news na fala dele. Primeiro, a respeito da questão da justificativa do seu veto da saidinha. O discurso foi bonito, foi muito emocionante, muito apaixonado, o presidente defendeu os valores da família. Mas, na justificativa do veto, constou expressamente que ele vetou apenas um trecho do projeto de lei que extinguia a saída temporária em razão de um pedido público do ministro da Justiça.
Então não foi por conta de valores pessoais, não foi para marcar uma posição pessoal dele. Ele vetou e isso ficou consignado no veto do projeto, que foi por um pedido e uma nota técnica do Ministério da Justiça. Então, ele não combinou direito essa fala com o ministro Lewandowski, ou é o próprio ministro Lewandowski que está fazendo aí uma fake news. Em segundo lugar, me chama a atenção o Lula, agora em 2024, se dizer um defensor da família, porque lá em junho de 2023, quando o Brasil teve a infelicidade de receber a reunião do Foro de São Paulo, um dos trechos do discurso do presidente Lula foi justamente combater o discurso da família, combater o discurso conservador no que diz respeito à família. Então, dessa fala do presidente, eu acho que nós só podemos aproveitar as preposições, porque todo o resto do conteúdo do que ele disse se mostra falso pelo próprio passado recente. E, enfim, questões todas documentadas. Eu digo sempre aqui, o Lula parece que não entende ainda que ele não está mais nos seus 2 primeiros mandatos, onde a imprensa oficial é quem detinha o monopólio da informação. Hoje, a todo tempo, perto dele, tem alguém com um celular, tem uma mídia independente registrando tudo que ele diz, tudo que ele fala. Então é muito simples encontrar, a cada fala dessas apaixonadas do presidente, uma contradição com o discurso dele da semana passada. Então, sinto muito, né? Não queria ter que dizer isso aqui, mas o nosso presidente da República, nessa fala, contou uma mentira, mentiu, fez uma fake news. Só tem um detalhe aí, só para a gente lembrar, na ocasião do veto, a gente teve um parecer técnico que veio do Ministério da Justiça e que seria um parecer de inconstitucionalidade, porque o presidente ele pode vetar um projeto de lei sancionado por 2 motivos, ou por inconstitucionalidade, porque ele pode entender ali que não há acordo entre o texto e o que diz a Constituição, ou ele pode vetar politicamente, por conveniência. Na ocasião foi um veto por inconstitucionalidade, amparado em um parecer do Ministério da Justiça, porque o texto feriria o artigo, se eu não me engano, é 226 da Constituição, que fala da família como bem maior a ser preservado. É 226, doutora Aninha? Você que é doutora Ana Beatriz. A gente já confere, mas seria exatamente o artigo da Constituição que prevê o valor da família. 227. Errei por um, hein? É ruim. 227. Só para contextualizar, foi esse o fundamento do veto presidencial. Wilson Pedroso, politicamente, você acha que o Lula acerta em ficar ainda falando do veto presidencial, de que ele foi contra a saída temporária? E aí? O que eu gostei da fala sobre família, né? Voltamos ao slogan do governo anterior: Brasil, pátria e família, né? Mas sabe o que eu acho aqui, o Koba? Porque a notícia tem que o governo também não tem se esforçado para derrubar, para proteger a derrubada do veto do presidente da Câmara. Por que isso? Primeiro, para não demonstrar que eles estão com fragilidade ou eles estão desarticulados na Câmara Federal junto ao governo. Por que isso? Porque eles sabem que essa pauta de saidinha, que é uma pauta onde 80% da sociedade é a favor que ela não exista, vai subir para o Supremo, como você mesmo falou. O próprio relatório do ministro da Justiça já dá indicativos da inconstitucionalidade. E quando é algo inconstitucional, para onde vai a decisão ou para onde que vai a matéria a ser estudada? Para o Supremo. Então, como é uma matéria que vai subir para o Supremo por conta de acharem que é inconstitucional, o governo tirou o pé para não passar mais uma vez a sua fragilidade junto ao Congresso Nacional na derrubada do seu veto. Mas o que me traz estranheza é que o voto dele não é em conjunto com a base do PT. Então, a base do PT está votando contra suas convicções, e ele toma uma decisão não técnica e uma decisão pessoal, que eu saiba, ele é um presidente da República. Ele tem que tomar suas decisões, a princípio, em cima de relatórios, em cima do que o ministro da Justiça tratou e encaminhou para ele, que era do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, em cima de base do Conselho Nacional de Justiça. Então, me traz estranheza essa relação do presidente Lula com a sua base do PT. Ou seja, se nem com a base ele está falando, imagina com a oposição. Mas tem uns porquês aí também, né, Rose? Por que a base do PT não empregou ali tanto empenho contra o projeto?
para manter o veto? Ano eleitoral, né? Exatamente. E 80% da, momento. é o que eu falei, 80% da sociedade é contra a saidinha. É contra a saidinha. Pois é, e são informações que se completam. 10% da bancada, de todos os parlamentares lá são pré-candidatos às prefeituras. A gente olha para os números que a população gosta do projeto, 80% é contra a saída temporária. Tem até deputado, amigo, que lá atrás, na primeira oportunidade, votou a favor da saída temporária, ou seja, contra o projeto de lei, e que agora votou para derrubar o veto. Pessoas que mudaram de ideia, de repente, né? Uma questão de não ter compromisso com o erro, refletiram o Ricardo Rosso. Como é que você vê? O Nelsinho, exatamente o que você disse. Tem gente que está de olho nas eleições de 2024, então teve um comportamento lá no primeiro turno da votação, teve esse mesmo comportamento quando foi para aumentar furtos e roubos, ou seja, foi contra o aumento da pena, que não está votando com os interesses da comunidade, da sociedade brasileira, porque esse projeto que acaba com a saidinha tem o apoio da sociedade. Mais de 80% das pessoas não querem que os presos saiam para visitar seus parentes, já que cometeram um crime, que paguem por esse crime pelo menos 80 e tantos % da pena aí. Essa é a sensação da população. Aí, um deputado ou outro, quando não está no holofote da pré-campanha para a prefeitura, que agora está chegando aí em outubro, ele se posiciona de um jeito. Agora, com a campanha em frente, vai lá e se posiciona de outro. Não quis nem votar para derrubar, apoiando o veto do presidente da República. Isso aí é incoerência, é aquela narrativa que quando o povo não está olhando, pensa de um jeito, quando o povo está de olho, pensa de outro. Só uma parte do que você disse. Não é que 80% das pessoas não querem que os presos visitem as suas famílias. Porque se fosse para visitar as famílias, se tivesse certeza que era ressocialização, visitar a família de forma clara, perfeito, a sociedade estaria a favor. O problema é que boa parte dessas pessoas que fazem as saidinhas, inclusive aqui em São Paulo, se eu não me engano, eu vou chutar o número, mas 136 pessoas na saidinha de festa junina. Saidinha de São João. Para fazer quadrilha. Para fazer piada pronta, meu filho, é piada pronta. Fazer a festa de São João. Mas 136 presos foram capturados ou fazendo furto, roubo, latrocínio, ou em locais que não deveriam estar após as 10 horas da noite. É isso que a sociedade é contra. É isso que a sociedade não quer. Porque se for para visitar a família, tudo bem, não tem problema. O problema é que muitos não vão visitar a família. Muitos não têm nem mais relação com a família e saem para cometer novos roubos e furtos. Se você me permite também um complemento, aqui é o seguinte: se a gente quisesse tratar de forma profunda, se o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, que tem uma grande base no Congresso, não tem uma maioria, mas tem uma base no Congresso, quisesse tratar do assunto da reforma do nosso sistema presidiário, ok, legal, apresenta um outro modelo, o preso tem que estar trabalhando, na minha opinião, tinha que cumprir pelo menos 80% da pena para ter qualquer outro tipo de benefício. Essa é a sensação de insegurança que a população tem, que talvez numa reforma dessa poderia aparecer. Agora não, é uma demagogia falar em família porque quer se aproximar de uma determinada categoria da nossa sociedade que está cada vez mais distante do presidente e vem dar essa justificativa. Na verdade, a sociedade não aguenta mais o crescimento da violência. Essa é a realidade. Nós precisamos que o governo federal, assim como os governos estaduais, somado com o municipal, façam toda a força-tarefa possível para a gente diminuir essa sensação de crescimento da criminalidade, da violência que vem subindo no Brasil e vem colocando medo na sociedade. Hoje a gente anda em São Paulo com o celular na mão, você tem medo, não é São Paulo não, é na Bahia, é no Rio, é em qualquer lugar. Então é isso que nós precisamos combater, é para isso que nós queremos o governo federal. Ô, Ana, e como é que você vê a parte que foi alterada no Senado e que foi mantida pela Câmara, que é a possibilidade do preso em regime semiaberto sair, mas para estudar ou para trabalhar? Que na visão da alteração, lá da justificativa da alteração, seriam atividades, sim, reeducandas e reinserçantes do preso na sociedade. Mas são, né, Koba? Eu acho que a gente não pode esquecer que um dia, como eu falei na minha primeira manifestação aqui no programa hoje, um dia essas pessoas vão sair. O Brasil não tem pena de morte, o Brasil não tem pena de prisão perpétua. Então, em um determinado momento, essas pessoas vão sair. A gente sabe também que hoje um dos maiores problemas que o nosso país vive diz respeito à captação das pessoas dentro das penitenciárias pelas facções criminosas. Então, quando você entra no presídio, você é acolhido por quem? Pelo Estado? Não, você é acolhido por essas facções. E essas facções, obviamente, não vão te acolher de graça. É por isso que, quando tem saidinha, essas pessoas vão fazer favor.
Quando elas saem, elas vão passar recado. E é isso que precisa ser modificado se a gente quiser mesmo ter uma reestruturação da segurança pública no Brasil. Quando você permite que o preso possa sair para trabalhar ou para estudar, ainda que a gente saiba que nesse contexto de que eles provavelmente foram aliciados por uma facção criminosa, você minimamente dá uma demonstração para ele de que se ele sair da cadeia um dia, e ele vai sair da cadeia um dia, ele vai conseguir ter algum tipo de vida. Ele não vai ficar jogado e fazendo favor para o crime, porque ele estudou, porque ele está trabalhando, ele já conseguiu se ressocializar e se reorganizar. Então, embora eu tenha aí alguma relutância com relação ao fato de que, assim como a saidinha, só sair para trabalhar ou só sair para estudar, isoladamente no contexto que a gente tem hoje, é perigoso, é muito melhor do que simplesmente não dar a eles alternativa de nada. E é também porque quando o cara sai para estudar ou para trabalhar, ele tem lá um certificado de que ele chegou no lugar onde ele vai estudar e de que ele chegou no lugar onde vai trabalhar. Não chegou no centro de estudo lá, a escola manda uma notificação, ó, não veio. Ou a mesma coisa no empregador. Mas a família não dá atestado de comparecimento do preso, né? Não tem essa. Então o cara fala que foi ver a família e, na verdade, foi fazer crime, na verdade, né? E o que dizem, né, os críticos dessa história toda da saidinha falam exatamente isso, que as penitenciárias vão virar como bombas, porque os presos não vão sair em momento nenhum para nada e aquilo vai ficar só aumentando a temperatura daquilo que está acontecendo lá dentro. Isso pode gerar aí rebeliões, conflitos e tudo mais. É importante, sim, que haja essa possibilidade. Ainda mais se for feita, como deve ser, a fiscalização de presença na sala de aula, de presença no seu local de trabalho, para que não aconteça a subversão dele sair para fazer outra coisa.